Passar, então, a palavra primeiro ao promotor, né, o doutor Marcos Leal, que está aqui ao meu lado, para ele abrir, então, os trabalhos no dia de hoje. Depois a gente vê a sequência aqui, se a doutora Marta, o doutor Juarez, quem deseja seguir na sequência. Desembargador, um momento, pela ordem. Desculpe. Eu peço desculpas para fazer a errata do nome do secretário Juarez Fialho. Acho que eu falei filho. Desculpa, volta. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiro quero agradecer enormemente ao Dr. Frederico Praz o convite que me fez. Dizer que me sinto extremamente honrado de estar aqui nesse palco, né, a Emerge, a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, hoje, desde que foi criada, é um ícone, né, na proliferação de conhecimento jurídico. E é, para mim, uma honra tremenda compartilhar a mesa com o doutor desembargador, Marcos Alcindo, com o secretário Juarez Fialho, com a deputada Marta Rocha e com a secretária Fernanda Terrada. E, para mim, também é uma importância, uma missão extremamente relevante ser a face do Ministério Público nesse debate, né? O Ministério Público é uma instituição que tem um papel institucional moldado pela atual Constituição, que transformou o seu perfil, atribuiu a si uma gama de novas atribuições, não tão novas, né, porque a nossa Constituição tem aí hoje 40 anos, 30 ou 40 anos, desculpa, eu sou péssimo em matemática, mas já são algumas décadas, e o Ministério Público ainda continua, né, em busca do aprimoramento do seu perfil na defesa de direitos que são fundamentais do cidadão. E, obviamente, esse cidadão inserido dentro de uma coletividade. E hoje temos como tema exatamente esse conceito de coletividade, né? Estamos falando de região metropolitana. Né? A atual legislação que remodelou a antiga região metropolitana incorporou novos municípios. Isso denota, né, por si só, a expansão territorial desse espaço dentro do Estado do Rio de Janeiro. Né? Nós temos aí cidades que antes não integravam esse conceito e hoje já se apresentam como áreas conurbadas. Cito aqui os colegas que estão lá em Petrópolis, vejo aí o interesse que eles estão demonstrando em participar desse debate, que recentemente Petrópolis foi o município inserido dentro desse conceito. Há um projeto de lei, salvo engano, para inserir Petrópolis dentro da delimitação territorial da região metropolitana. Isso já denota que Petrópolis vive problemas que são comuns àqueles problemas que se comumente vê, né, na capital do Estado do Rio de Janeiro e que se vê na região da Baixada Fluminense, uma região integrada, né, há mais tempo com a realidade da capital. Você vê aqui o quanto isso se apresenta preocupante. E preocupante em que sentido? O Estatuto da Metrópole, né, não queria descer tanto a uma idade cronológica das legislações que compõem hoje esse conjunto normativo do direito urbanístico novo, moderno, que eu diria, né? Prevê a necessidade premente de uma nova cultura. Uma cultura, como o doutor Praz mesmo bem colocou, colaborativa. Né? Aquilo que a Constituição estabeleceu como a nova figura federativa do Estado brasileiro, quando alçou o município à mesma categoria, né, dos entes federativos, a União, os Estados e o Distrito Federal, quer dizer, dando ao município autonomia, e ao dar autonomia, obviamente, conferiu aos municípios, né,
no conjunto de repartições de competências constitucionais, o poder de se auto-organizar e o poder também de legislar sobre os seus interesses, né? No caso lá do artigo 30, sobre os interesses locais, né? E o conceito, né, muito bem explorado pela doutrina jurídica, de suplementação do poder legislativo conferido à União, aos Estados e ao Distrito Federal. E ali se incluem várias matérias, né, em que a gente consegue moldar hoje, né, vamos dizer assim, a base desse novo direito urbanístico que eu chamo. Né? Por que o novo direito urbanístico? Porque a sensação que tenho, né, posso dizer que eu sou ainda um calouro no direito urbanístico, que vivi muito tempo, né, exercendo as funções no direito ambiental. E quando me removi, então, para o direito, para a promotoria de ordem urbanística, apesar de existirem inúmeras semelhanças, há também áreas que são exclusivas do direito urbanístico. E é possível você, analisando a Constituição Federal, perceber que ao direito urbanístico foi conferido pelo legislador constitucional a mesma base de princípios, diretrizes e instrumentos conferidos ao direito ambiental. Só que o direito ambiental é essa coqueluche, né, no meio acadêmico. Todo mundo fala sobre direito ambiental, direito ambiental. E eu sempre tive essa noção, a gente se esquece que, pelas novas configurações das cidades e pelo desenvolvimento de atividades econômicas, ou seja, o campo passou a ser o produtor, né, de alimento para as grandes cidades, falar de direito ambiental hoje em grandes cidades, do meu modo de ver, falar em direito urbanístico. Porque todos os conceitos de proteção de áreas territoriais sensíveis, de delimitação de áreas de excludentes ou de impossibilidade de ocupação para fins de habitação e desenvolvimento de atividade econômica. Eu basicamente estou falando de fragilidades ambientais, ou seja, de condições físico-químicas e biológicas que impedem que o ser humano ocupe aquele espaço. Então, ao impedir a ocupação daquele espaço, é preciso você regulamentar ou regular a forma de ordenação do território. Então, meu modo de ver, viver em cidades grandes, defesa da qualidade de vida e defesa do desenvolvimento sustentável nas cidades, nas urbes. Eu estou falando de direito urbanístico, incorporando, obviamente, os princípios do direito ambiental. Então, eu diria que uma relação de conjunto, quem contém quem, eu diria que o direito ambiental está contido dentro do conceito de direito urbanístico. Ainda mais considerando que o legislador ordinário, quando dispôs no Estatuto da Cidade, né, a imposição de se ordenar o território também daquilo que a gente entendia no passado como a zona rural, né, distinguiu, quer dizer, não fez distinção entre zona rural e zona urbana. Na verdade, ambos fazem parte do mesmo território da urbe e impondo ao poder público, através do instrumento do zoneamento, quais usos e qual ocupação será permitida entre esses territórios distintos e impondo aos proprietários, né, dos lotes ou das grandes áreas nesse território limitações ao seu direito de propriedade. Eu acabei de falar uma impropriedade contra mim mesmo, né, que eu utilizei talvez uma corrente que eu, pelo que tenho estudado, talvez não seja mais adequada para desenvolvimento, para a necessidade de desenvolvimento do pensamento moderno sobre o direito de propriedade. Aliás, esse é um ponto que eu até vou usar destacar, desembargador. Sei que Vossa Excelência é doutor em Direito e, na presença de advogados, eu considero que é uma ousadia eu discorrer sobre direito de propriedade. Eu prometo que eu não serei ousado a tanto, mas eu já lanço, obviamente, aqui um desafio a todos os acadêmicos e aos intérpretes do direito e também, obviamente, aos operadores do direito, a necessidade urgente de nós exercitarmos a revisão do conceito, vamos dizer assim, de um conceito não tão adequado aos tempos modernos do direito de propriedade. É preciso, urgentemente, aplicarmos uma evolução doutrinária, né, que
que surgiu no início do século passado e por algum fenômeno, e aí já é são os meus experimentos intelectuais, por algum fenômeno de globalização e da prevalência do interesse econômico sobre o interesse social da coletividade, o direito de propriedade está muito amarrado ainda àquilo que a gente aprendeu nos bancos da universidade, né? O uso, gozo e disposição da propriedade é um direito absoluto, oposto erga omnes. Eu acho que a nossa Constituição Federal, quando introduziu o conceito de função social da propriedade, eu acho que ela quis dizer diverso do que a doutrina jurídica disse ao longo de 3 séculos, talvez, ou mais, sobre direito de propriedade. Então, esse é o tema que, para que haja um enfrentamento da diminuição das desigualdades dentro da cidade, é preciso avançar. Mas, então, eu não quero me afastar do que eu estava querendo dizer, voltando, então, ao meu raciocínio, da necessidade de uma revisão de comportamento de todos os atores que compõem, né, o funcionamento do Estado. Digo o poder público constituído e digo também a sociedade civil, seja ela organizada ou seja ela manifestada de maneira livre e individual. Por quê? Porque, para mim, a legislação contém vários desafios. Eu estou me referindo ao Estatuto da Metrópole, né? Já que estamos falando sobre região metropolitana, considero a legislação mais próxima, né, o que mais irradiará efeitos sobre o funcionamento da região metropolitana. Ou seja, é a fonte, né, normativa de como os entes federativos deverão se relacionar e deverão, obviamente, gerir os interesses da urbe. Eu diria que o Estatuto da Metrópole, então, é essa norma que mais irradia e, obviamente, influenciado pelos instrumentos de gestão e planejamento urbano estabelecidos no Estatuto da Cidade. Então, é assim que eu, mais ou menos, estou me preparando para o enfrentamento das questões que, obviamente, tenho certeza virão, e não serão poucos. Espero que todas as partes envolvidas estejam preparadas para esse impacto que virá, porque 2 princípios específicos previstos no Estatuto da Metrópole, eles precisam ser conciliados. Quais princípios? Aquele que, na gestão dos interesses comuns da região metropolitana, há que prevalecer o interesse coletivo dos entes que a compõem e, ao mesmo tempo, reserva a lei a autonomia dos entes federativos que compõem a região metropolitana. Então, assim, como esses 2 princípios atuarão, né, concomitantemente na definição dos programas, planos e ações relacionados aos eixos temáticos em que o legislador também definiu como interesse comum, e aí recorto, né, na lei complementar estadual 184, que criou a região metropolitana. Habitação, eu posso esquecer algum, tá, mas eu me lembro. Habitação, transporte, desenvolvimento econômico, ampliação do acesso à rede, gestão de resíduos, né, saneamento básico, né? Então, saneamento, são 6 ou 7, se não me engano. Mas, saneamento, mobilidade também, transporte. Obrigado. Obrigado. Então, imagina, só um pequeno exemplo, como lá no Instituto Rio Metrópole, dentro das estruturas pré-estabelecidas, o seu Conselho Deliberativo, o seu Conselho Consultivo e a sua Secretaria Executiva irão conciliar esses 2 princípios nas tomadas de decisão que dirão respeito a 12 milhões de habitantes, né, inseridos em, quer dizer, 85% da população inserido em 30% do nosso território. Será complicado, eu não tenho a menor dúvida. E os critérios fixados ali, que eu realmente não faço crítica, que não há outro, acho que eu, pelo menos, não conheço, a não ser que alguém com maior inteligência, capacidade e criatividade poderia estabelecer, que não atribuir-se peso, obviamente, aos municípios que integram e ao Estado que integram a região metropolitana,
nas deliberações que terão que ser tomadas sobre as discussões de qual interesse prevalecerá, o da autonomia do ente federativo ou do interesse comum. E o que me vem à cabeça é que essas decisões terão que ser tomadas a partir, obviamente, de critérios objetivos. Porque esses eixos temáticos que nós aqui, que os senhores me ajudaram a relembrar, né, tem que estar baseados em dados concretos, são dados que já existem. Então, assim, déficit habitacional, existe? Existe. Nos 21 municípios e nos 92 do Estado do Rio de Janeiro e nos 5.500 também que compõem o Estado brasileiro, há um déficit habitacional. Okay, mas como fazer frente a esse déficit habitacional? Como? Qual será a política? A que existe hoje, do Minha Casa Minha Vida, construindo conjuntos habitacionais a 20, 30 quilômetros de distância do centro onde estão os empregos, ou a 20, 30 quilômetros, ou a 2, 3, 4, 5 quilômetros dos principais corredores de transporte público, dificultando o transporte, a locomoção, a mobilidade das pessoas, ou seja, em áreas não dotadas de infraestrutura urbana, ou seja, rede de drenagem, esgotamento sanitário, coleta de lixo regular e oferta de água potável. Quem estabelece isso? No meu modo de ver, quem pretendeu estabelecer e fez com louvor é o projeto de Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana. O plano pode ter críticas, pode ter algumas lacunas, ou pode sofrer críticas sobre a falta de detalhamento, principalmente no zoneamento, uma crítica que fiz até... Crítica não, fiz essa indagação ao Firmino, e ao... Como é que era o nome do senhor? Panelli. Presidente? Não, Panelli, Protásio. Vicente Loureiro. Vicente Loureiro. O Vicente Loureiro foi o coordenador da elaboração do PDUI. E era uma época que eu coordenava o Centro de Apoio e o Grupo de Atuação Especializado em Meio Ambiente, e eu tinha muita preocupação com esse tema de ordenamento do território, e o Ministério Público tem uma avalanche de ações em inquéritos civis sobre áreas de risco, né? Ocupação em áreas de encosta e ocupação em áreas alagadas. E quando eu vi nos mapas do zoneamento a identificação das áreas de suscetibilidade a esses fenômenos no nosso Estado, eu indaguei, mas são manchas de suscetibilidade a eventos de calamidade ou já são manchas submetidas a um tratamento dos dados em que há o cruzamento da suscetibilidade com o risco que a gente já possa apontar que, de fato, são zonas de exclusão de ocupação do território e que merecem, então, serem objeto de um instrumento jurídico, normativo, técnico, que ali diga, esse espaço não pode ser ocupado. E que permita que, obviamente, tomadas de decisão que atingem a autonomia de todos os entes federativos. Não é uma questão do prefeito daquela localidade dizer, não, aqui eu quero botar, aqui é o meu novo distrito industrial. Mas, senhor prefeito, não dá, porque isso aqui é uma área alagada. Isso aqui você está numa microbacia extremamente importante que é fundamental para a oferta de água do sistema Guandu. Então, me desculpe, você não pode pôr aqui, não, mas eu sou município. O 182 da Constituição diz que eu sou responsável pelo planejamento urbano da minha cidade, eu vou elaborar o meu plano diretor e, pelo meu zoneamento, isso aqui vai ser área industrial. O que decide? Meu modo de ver, critério objetivo. É a ciência, nesse caso, vou chamar de uma ciência exata, não é uma ciência social, não é uma ciência política, ou não é a vontade de um determinado governo, que vai poder determinar o destino da ocupação daquele território. Então, senhores, eu tinha até uma apresentação para fazer, porque eu queria apresentar para os senhores como o Ministério Público, vamos dizer assim, vem se preparando através de um projeto que foi criado para desempenhar o seu papel na ordenação do território. Mas eu fico preocupado com o tempo, desembargador. Eu tenho 10 minutos. Agora já nem 10, mas... 5. Não, tem 7 minutos. Tá bom. Tempo que nós, lamentavelmente,
Não é nem pela disponibilidade, às vezes, a gente ficar assistindo, Tá. mas é porque tem os funcionários, eles têm horários. Então, Então, eu serei muito breve. Eu Né? tenho o microfone para poder falar em pé, perto ali da apresentação. tem ali o microfone. Ou tem... Senhor, dá licença que eu vou só chegar. Eu vou ver aqui, se Juliana, nós temos também um microfone portátil. Esse é o meu. A Juliana não está aqui. Nós temos também um microfone portátil. Deixa eu ver se eu consigo localizar. É esse. Você consegue colocar no modo aqui que eu possa ver os slides que eu queria ir passando. Vê se ele tem o Marcos. Vou dar esse trabalho. Você quer sentar aqui ou na parte de baixo? Eu posso, se o senhor não se... Não, não tem problema. Eu posso falar daqui de cima. Tá bom. Desculpa esse... pequena interrupção. Desnecessário. Como eu ia dizendo aos senhores, Não sei se é interessante daqui, que você quer mostrar alguma coisa. não, mas fica melhor passar. Que aí você deve de baixo próximo do slide. Consigo passar? Então, essa foi uma apresentação. Essa foi uma apresentação que eu fiz no seminário que a Amperge organizou em dezembro. E o foco era a reunião de dois fenômenos sociais extremamente complexos, que é a ordenação do território e a segurança pública, principalmente o crescimento, o fortalecimento dessas organizações paraestatais que vêm assumindo o papel do Estado, que o Estado deveria executar, e nas manchas de ausência desse poder, essas organizações paramilitares vêm oferecendo ao cidadão, não de maneira pacífica, óbvio, vem de uma maneira, tornando essa população refém de alguns serviços básicos e essenciais que o Estado deveria estar oferecendo. Então, é uma apresentação que teve isso como foco. Eu, obviamente, não vou passar por toda ela. Não sei o que eu fiz. Doutor Frederico, acho que eu vou precisar do senhor. Acendeu ali. Como é que é o passador? É aqui, né? Aponta para cá. Tá. Eu vou passar. Isso aqui são informações administrativas do Ministério Público, procedimento que foi instaurado, qual era a nossa fonte de dados, é um histórico dessas ocupações e a divisão territorial da cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer que é um projeto que foi gestado no Centro de Apoio Operacional de apoio às promotorias do meio ambiente da capital, de todo o estado do Rio de Janeiro, e nós fizemos um recorte territorial pela cidade do Rio de Janeiro e, mais especificamente, nas áreas de planejamento 4 e 5 da cidade. Nós fomos filtrando o território. E por que área de planejamento 4 e 5 da cidade? Porque, obviamente, todos devem ter o conhecimento, quem não tem, as áreas de planejamento 4 e 5 da cidade são as áreas onde há o estoque de terras acessível, a AP4 menos, porque é a Barra da Tijuca, Vargens, Recreio, ainda você tem aí, população de nível econômico mais alto, então as terras ainda são valorizadas, parte desse território já é dotado de infraestrutura urbana, o que torna a terra ainda mais cara, mas o bairro de Jacarepaguá e todas as suas subdivisões, que são várias, o bairro de Jacarepaguá foi sendo redividido em vários, o que eram subbairros, hoje se tornaram bairros, e principalmente a área de AP5, na cidade do Rio de Janeiro, Guaratiba, Campo Grande e Santa Cruz. São bairros territorialmente muito extensos, o estoque de terra ainda é barato, não tem infraestrutura, e é para onde, naturalmente, a população cresce. E cresceu muito mais também por efeito do encrudecimento da ausência de segurança pública na área de planejamento 3 da cidade, que são os bairros da Zona Norte. Então,
há décadas passadas, né, há 20, 30 anos atrás, a classe média baixa, digamos assim, ocupava a AP3, o crescimento das favelas, né, e o nível de violência aumentou tremendamente. Essa população, então, foi praticamente expulsa dessa área e foi procurar áreas então, onde o nível de violência era menor. E, ao se refugiarem da violência, né, fruto, né, da atividade ilícita do tráfico de entorpecente, caiu na mão dos grupos paramilitares, né, que, né, sob o manto do oferecimento da proteção individual a essa população, a esse cidadão, o cooptou, e hoje ele é refém, então, né, do fornecimento de água, de luz, de moradia, de segurança privada, de rede de internet, de televisão, enfim, de toda a gama de serviços que vocês possam imaginar que comporiam o conceito de uma moradia digna, digamos assim. Então, esse foi o foco da preocupação. São imagens da expansão urbana, detalhamentos em relação ao perfil de ocupação da população. Achei muito interessante esse slide, porque demonstra o atrativo da população em ocupar áreas que estejam próximas dos recursos hídricos, seja como destino final dos seus efluentes gerados em suas habitações, ou seja também como fonte alternativa de obtenção do acesso ao recurso hídrico, quando não disponível pelo poder público, né? Então, isso demonstra, né, o percentual ali. Tem canhão também? Não, né? Não sei se tem laser, né? Então, o primeiro círculo demonstra, né, o percentual de ocupação de áreas em faixas marginais de rios ou lagoas, mostrando o quanto a população se interessa por ocupar essas áreas. Então, já demonstra o quanto é importante você estar preocupado com a coordenação do território. Esse quadro, a luz não está ajudando muito, mas essa é a identificação de todas as favelas na cidade do Rio de Janeiro, pelo menos pela última avaliação do IBGE e também do IPP, são 1.018 favelas na cidade do Rio de Janeiro. Vocês podem ver o quanto a AP5, que é a parte superior e à esquerda da imagem, está hoje impactada por essas ocupações, né, subnormais, e quanto que a AP3 também está muito impactada. Isso, obviamente, é decorrente também do que eu disse aos senhores, né, antes, quando mencionei a importância do instrumento zoneamento para a definição de normas de ocupação do território. A cidade do Rio de Janeiro, ela contém em seu território 3 grandes maciços rochosos. O Parque Nacional do Fraz da Tijuca, o Parque da Pedra Branca, que é nossa maior unidade de conservação, e o Parque do Mendanha, na parte do extremo norte do território. E vocês veem que a ocupação serpenteia as bordas desses maciços rochosos. Óbvio, a população tem que se acomodar aonde o solo seja mais adequado para essa moradia, mas como a população também adensou demais nesse pequeno território, a alternativa foi o quê? Ocupar encostas. Sem uma política efetiva, né, e célere de contenção dessa ocupação irregular, o fenômeno se instala. Depois dele instalado, né, se você não tem uma atuação preventiva firme, a remediação é sempre muito mais onerosa, muito mais complicada. Então, esse era o quadro com o qual nos deparamos. O anterior era a identificação de favelas. Esse quadro é a identificação de loteamentos irregulares e clandestinos, ou seja, essa é a configuração do passivo ao ponto de vista do Ministério Público, que é o objeto da atuação das promotorias de ordem urbanística, ou seja, 1.018 favelas com 807 loteamentos irregulares. Nós estamos falando aí de quase 2.000 situações que necessitam de uma ação concreta, de um programa, de um plano e de ações concretas tendentes à regularização urbanística só na cidade do Rio de Janeiro. O estudo sobre a região metropolitana, não sei se a equipe que elaborou o PDUI tem esse quantitativo do número de favelas e loteamentos irregulares. Eu não faço ideia o quanto isso significa nesse recorte territorial, mas
é uma situação extremamente preocupante, crítica e preocupante. Esse é um outro quantitativo, né? É o percentual dessas 1.018 favelas, por informações, por dados disponíveis, né, no Sistema de Informações Urbanas da cidade do Rio de Janeiro, através do IPP. 14% dessas favelas constam como urbanizadas, não significa que elas estejam, de fato, urbanizadas, ou não quer dizer, ou não significa que a urbanização que foi feita, tendo em vista uma eventual expansão horizontal e vertical dessas favelas urbanizadas, a radiografia hoje não seja diversa, ou seja, que não haja um impacto, um novo impacto, né, ao ambiente, ao território causado pela ausência. 71% não estão urbanizados, ou seja, do quantitativo de 2018, 71% não tem nenhum tipo de projeto de urbanização, e 15% foram objeto de alguma ação de urbanização, porém incompleta. Vou passar rápido, senão meu tempo vai esgotar. Aí vem questões de segurança, que era o tema da palestra, né, em que a gente, através de estudos, né, de especialistas, né, achei também muito interessante, né, pelas estatísticas, não levando em consideração as estatísticas, o diagnóstico, acho que a maioria do cidadão tem, é que a violência se concentra nos limites territoriais dessas áreas conflagradas. E as estatísticas apontam que não. Né? Eu não saberia dizer o resultado do porquê não. Mas a mancha de violência, na verdade, ela está fora dos limites das comunidades conflagradas. Ela se expande para as outras áreas que não fariam parte desses conjuntos. Aí os antropólogos, sociólogos poderiam concluir melhor, mas vão dizer que, obviamente, até mesmo as organizações paramilitares ou, né, o tráfico de estupefacientes não quer a violência nos seus limites territoriais. Na verdade, como se trata de uma organização criminosa, cujo, né, os crimes patrimoniais, né, contra o patrimônio sejam uma fonte de renda dessas organizações criminosas, deslocam-se das suas áreas territoriais, onde eles ocupam, onde seriam lá o quartel-general dessas organizações, e eles vão praticar esses crimes, então, onde há, obviamente, um atrativo, onde há o bem jurídico, né, que deveria ser protegido pelo Estado e que é interessante economicamente para essas quadrilhas. Então, mais ou menos foi esse o enfoque dado. Dados sobre letalidade e violência, aqui não adianta trazer a baila. Eu só queria demonstrar, deixa eu só voltar aqui, esses pontos referenciados, né, esse é o trabalho que o Ministério Público vem fazendo, que integra o projeto que a gente chama de gestão de território, que é trabalhar com as ferramentas de tecnologia da informação, através do georreferenciamento, né, dos nossos inquéritos civis. E aí, secretária Fernanda, meu colega da Mata, é sobre isso que eu falo, né, da importância de se ter acesso aos bancos de dados, né, gerados pelos órgãos públicos, que, através do seu poder de polícia, também mapeiam, né, os ilícitos, né, ambientais e urbanísticos, porque, a partir do georreferenciamento, é possível você gerar relatórios, né, analíticos, descrevendo esse impacto. Ou seja, isso é um grande ganho de tempo, né, na troca de informações, porque o inquérito civil, né, para quem aqui nunca se deparou com o inquérito civil, é igualzinho ao inquérito policial, é um procedimento investigatório, funciona a partir, né, de um conjunto de elementos de prova que deverão ser produzidos através de informações que são prestadas por aqueles ou que são investigados ou aqueles que têm o dever de informar. Não tem outra forma de você investigar, não seja através de obtenção de informação. Então, notificações, depoimentos, ou, o que eu acho melhor, o acesso ao banco de dados, em que você possa, em que aquele interessado faça o tratamento do dado e produza o seu relatório. Obviamente, aquele relatório disponibilizado vai ser submetido ao debate. Né? Alguém, obviamente, poderá fazer qualquer tipo de crítica, dizendo, olha, eu discordo da sua conclusão nesse relatório. Desembargador, vou encerrar. Então, esse é o mapeamento, né, dos inquéritos civis. Aí pelo status de cada um, com ou sem laudo de vistoria administrativa, se o quantitativo é menor, alguns laudos administrativos conclusivos, outros não, e outros sem laudo. E eu vou chegar agora aqui à matriz, né,
o resultado do nosso trabalho. Esse é o, vamos dizer assim, é o encerramento de uma fase para o Ministério Público. Eu acho que isso talvez seja o mais importante. Desembargador, vou pedir só mais um minutinho para poder explicitar bem, para que os amigos aqui todos entendam o que o Ministério Público vem fazendo hoje. Então, basicamente, o projeto foi o quê? Produção de conhecimento, né, através do acesso aos bancos de dados dos órgãos públicos e qualquer fonte de informação sobre o fenômeno da ausência de urbanificação ou da urbanização desenfreada, né? Então, faz-se o diagnóstico, né? E como é que a gente vem trabalhando? Foi estabelecida uma matriz de tipologia dessas ocupações irregulares, né? Foram divididas por aquelas que são absolutamente irregularizáveis, deveriam ser alvo de uma ação demolitória e de recuperação do território e recomposição da sua cobertura natural. Aquelas ocupações que já fazem parte de algum ato normativo que as tenha transformado em áreas de especial interesse social, certo? Então, estaria o poder público obrigado a flexibilizando, né, as normas urbanísticas, né, do padrão urbanístico, a criar um novo padrão urbanístico para que elas pudessem, ao longo de um determinado tempo, de um cronograma, serem urbanizadas. E aí inserir área especial de interesse social e, obviamente, os agrupamentos subnormais, as nossas favelas, que deverão ou vão se transformar em área especial de interesse social a partir da iniciativa do município ou não. Mas elas teriam, basicamente, o mesmo conceito. Aqueles inquéritos civis em que o parcelamento do solo é irregular, por alguma circunstância que a norma sim estabeleceu, porém passíveis de regularização, dependendo da atuação ou da iniciativa dos interessados, ou do parcelador do solo, ou daqueles que hoje estão ali possuindo aquele solo e habitando. E aqueles que talvez sejam maior quantitativo, porque há muita legislação produzida pelo município que periodicamente regulariza o que era irregularizável, criando a contrapartida do que comumente a gente chama de mais-valia. Você é irregular, mas se você paga ao município uma quantia, o município te regulariza mediante não só o pagamento de uma quantia, mas também, né, ao implemento de alguma condição objetiva, principalmente de infraestrutura urbana, rede de drenagem, esgotamento sanitário, iluminação, áreas públicas, enfim. Então, nessa matriz de tipologia de ocupações irregulares, cada inquérito civil, a partir da elaboração desse relatório analítico produzido pelo banco de dados, pelo acesso ao banco de dados, já produz ao Ministério Público a prova necessária a uma tomada de decisão. Então, eu evito a troca de ofícios com o município, com o Estado, enfim, só não excluo o suposto investigado ou o investigado, se ele estiver identificado, porque é dever do Ministério Público dar oportunidade ao investigado de se justificar a razão daquela ilicitude, e concluir essa fase, tomada de decisão. Ou o convite à celebração de termo de ajustamento de conduta, ou a judicialização. A judicialização, obviamente, é a última hipótese, porque é simplesmente tirar da esfera, né, daquela possibilidade de autocomposição entre as partes e remeter ao judiciário, que, obviamente, vai iniciar a fase de autocomposição. Você não está resolvendo, você está transferindo a um terceiro essa responsabilidade de uma solução. Basicamente, é assim como o Ministério Público vem se preparando para o enfrentamento desse problema gravíssimo, que eu considero que é a necessidade de se cumprir aquilo que a norma estabelece aos entes federativos, e aí, concluindo, né, na região metropolitana, talvez seja um tema dos mais relevantes nesse arranjo interfederativo, que é a colaboração entre o Estado, entre a União, o Estado e os municípios que a integram na atuação firme no cumprimento de uma política de ordenação do território. Eu peço desculpas pelos meus excessos, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e estou à disposição dos senhores para qualquer dúvida que os senhores tenham. Muito obrigado.